O sistema nervoso é responsável por permitir que todos os animais tenham ações voluntárias e involuntárias. Ele também interliga todos os outros sistemas do corpo. Os outros sistemas só funcionam graças a ele. Existe a unidade básica do sistema nervoso, que é o neurônio. É pelo neurônio que passa o impulso nervoso, que tem uma natureza elétrica, e com ele as informações para que ações sejam realizadas. Divididos em 3 tipos: os sensitivos, os motores e os associativos. Os sensitivos são responsáveis por levar as informações do sistema nervoso central para os órgãos de sentido. Os neurônios motores são responsáveis por levar as informações do sistema nervoso central para os órgãos efetores. E os associativos são responsáveis por interligar essas outras 2 informações. Os neurônios são compostos em 3 partes: o dendrito, o corpo celular e o axônio. Os sinais são recebidos através de dendritos e viajam para o corpo celular e continuam para o axônio até atingir a sinapse. O potencial de ação que se estabelece na área da membrana estimulada vai perturbar a área vizinha, levando à despolarização. Esse estímulo em si provoca uma onda de despolarizações e repolarizações, que vão se propagar ao longo da membrana plasmática do neurônio. E é essa propagação que se dá o nome de impulso nervoso. O impulso nervoso ele vai se propagar em um único sentido na fibra nervosa. E como dito antes, os dendritos sempre vão conduzir o impulso em direção ao corpo celular e o axônio vai conduzir em direção às extremidades, ou seja, longe do corpo celular. Bom dia, eu sou a Bia e eu vou tratar sobre o impulso nervoso e a sua relação com a bomba de sódio e de potássio. O impulso nervoso ocorre quando o neurônio recebe uma carga intensa o suficiente para conseguir gerá-lo. Isso tudo é devido à membrana, que permanece em potencial de repouso, ou seja, seu interior fica negativo em relação à sua superfície externa. O sódio fora da célula vem em uma quantidade muito maior do que na região de dentro, diferentemente do potássio, em que justamente ocorre que sua concentração é no interior da célula. Todo esse processo permanece e é gerado graças à bomba de sódio de potássio, e ela ocorre da seguinte forma. Assim que o neurônio é estimulado, uma abertura do canal de sódio e entrada desse íon para o interior acontecem. Logo então, o sódio se espalha por outras partes da membrana e o processo em que os milivolts se tornam positivos é chamado de despolarização. Essa entrada e saída de sódio e potássio é chamado de potencial de ação ou impulso nervoso. O neurônio vai ser estimulado, vai seguir a lei do tudo ou nada. Ou seja, o estímulo é intenso o suficiente para excitar o neurônio, que vai desencadear o potencial de ação ou nada acontece. E não vai existir, por exemplo, um potencial de ação mais forte ou mais fraco. Eles são iguais, independente da intensidade do estímulo. Ou seja, em outras palavras, a lei do tudo ou nada vai se referir ao aumento da diferença de potencial que vai ocorrer nos neurônios por causa da transmissão da corrente elétrica pelos íons. O voltímetro é um aparelho, tanto analógico quanto digital, que emite em volts a informação referente a DDP, que é a diferença de potencial de um circuito elétrico ou eletrônico. Ele também é conhecido como medidor de tensão. No nosso dia a dia, por exemplo, ele pode servir para medir níveis de voltagens de uma tomada. O neurônio possui seu interior com mais cargas negativas do que o seu exterior. Caso fosse medido com um voltímetro, esse neurônio em repouso, seria possível medir 70 milivolts negativos. Quando acontece uma pressão muito forte nessa região, o neurônio pode atingir menos 55 milivolts, 55 milivolts negativos. E isso faz com que o sódio com carga positiva possa entrar. O nome disso é despolarização, que é a subida. Ele vai atingir 40 milivolts positivos. Quando a
despolarização acontece, o interior do neurônio fica mais carregado positivamente que o exterior. Com o impulso, abrem-se canais de potássio carregados positivamente, permitindo que íons de potássio entrem e aconteça um fluxo ali deles. Isso vai fazer com que a curva caia. E o nome disso é repolarização. O neurônio vai voltar para o seu estado de repouso de menos 70 milivolts. Anteriormente já foi explicado sobre a bomba de sódio e potássio e sobre seu funcionamento. Para que possamos avançar o nosso trabalho, é necessário entender sobre o capacitor plano. O capacitor é utilizado para armazenar cargas elétricas. Ele consiste em duas placas de metal colocadas paralelamente. Elas devem ser iguais, estar aproximadas e serem planas. Entre as duas deve ser colocado o chamado dielétrico, ou seja, um isolante. Ao ser ligado, um de seus polares deve ficar positivo e o outro repleto de carga negativa, fazendo um paralelo à bomba de sódio e potássio, já que seu interior, quando está em repouso, permanece negativo até o momento em que há uma troca de elementos.